Bom, então agora vamos. A gente vai editar um pouco a superfície criada do museu para a gente fazer esse acabamento aqui, né, da laje chegando. Então essa laje de cima a gente já fez. A gente precisa fazer agora essas paredes laterais e o teto. Essa parede lateral aqui também, dos dois lados. A laje daqui de baixo. E depois a gente vai para os vidros, né? Que é o caixilho aqui do edifício com os montantes. E também o guarda-corpo aqui do lado direito, porque um guarda-corpo a gente já fez, que é o guarda-corpo de concreto. E do lado direito ele tem esse guarda-corpo de vidro. Primeiro, vamos fazer a laje aqui de baixo, que a gente vai ter essas duas lajes chegando. E depois que a gente, né, já tiver as duas lajes bonitinhas, a gente recorta as superfícies e faz as paredes e o teto ali dessa entrada. Para fazer essa laje aqui de baixo, a gente vai utilizar essa linha. Essa linha aqui vai ser muito importante para fazer tudo isso. Ela é a partir dela que a gente vai criando outras linhas e também criando as superfícies. Então, elas que vão ser as linhas guias aí para tudo isso. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela. Vou selecionar o prato aqui de baixo e vou também selecionar somente essa superfície aqui, com a linha também. Vou precisar dessa linha. Opa. E vou isolar. Isolate. Pronto, fechou. Vamos continuar aí com a layer com a layer rampa selecionada, porque essa laje também ela faz parte da rampa. E vamos criar a laje. A gente precisa copiar essa linha para baixo e dar um set PT nela com o eixo Z somente. E a gente alinha ela com essa laje aqui de baixo, né? Porque aqui já é uma laje do pavimento de administração, né? Então é uma laje que ela vem curvando assim mesmo, mas aqui já é a laje do piso. Então a gente alinha essas duas linhas, né, com a laje, porque elas vão ser a continuidade aqui, né, para ligar a rampa com a laje lá do edifício. Se a gente olhar aqui nessa imagem, a gente vê que a laje ela vem alinhada com a de cima, só que ela também dá uma voltinha aqui para engastar na rampa curvada, né, para chegar na rampa, porque se ela vem reto, ela passa, né, da rampa aqui. Então a gente precisa desenhar essa linha. Se a gente vier aqui na vista de topo, ó, imagina que essa linha vem reto, né, ela passa reto aqui e não chega na rampa. Então a gente precisa dar uma continuação com a linha com o comando curva e fazer essa curvatura aqui para chegar aqui na rampa. Vou aqui na aba perspectiva para dar um snap aqui nessa linha. E o bom do Rhino é que você consegue iniciar o desenho de uma linha e depois mudar a vista, né? Tá aí, você consegue. Se a gente der um snap aqui nessa laje de cima, não tem problema. O 7PT vai ser o que vai resolver todo o problema. Na verdade, a gente pode até desenhar. Na verdade, pode até pegar com o Near, porque a gente vai desenhar em cima dela. Ó. E aqui depois vamos fazer só. E esse eu vou desligar o orto, F8. Depois a gente faz só um acabamento aqui na mão mesmo assim, só um fillet praticamente, né? Aqui a gente não precisa preocupar com continuidade, porque senão vai ser muita coisa. E aqui a gente vê que ela está alinhada com a laje de cima, até que certo ponto ela faz um fillet. E a gente fez esse fillet na mão. Se a gente for na aba perspectiva, ó, a gente deu o primeiro snap lá, depois alguns snaps aqui em cima, o outro aqui embaixo. Aí você fala, nossa, deu problema. Mas não, comando 7PT salvador da pátria aqui, nossa. E a gente dá um 7PT alinhando ali com aquela primeira linha. E vai alinhar com a laje aqui também, ó. Aqui essa laje, a linha dela, ela começa a subir já um pouquinho, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa linha aqui
e subir ela um pouquinho aqui também. Aqui é onde ó, que ela tá chegando, ela precisa tocar lá porque a gente vai dar um split depois. Vamos na vista de topo aqui para ver como que tá ficando. E é isso. Tá bem suave. Que a gente vai dar um split nessa curva aqui. Bom, uma linha da laje está criada. A outra linha, ela é só um extend. Por que ela é um extend? Um lado a gente tem esse fillet, né, essa curvatura. E o outro lado não tem, né? Eles não fizeram um fillet aqui também. Então é como se fosse um chanfro de zero, né? A distância zero mesmo. Aqui na viva. Aqui, como a gente lembra que a gente deu um set PT nesse lado aqui da rampa para ficar alinhado com essa laje aqui. Então o extend ele é para funcionar. Nesse caso, direto. Extend, botão você escolhe para onde que vai, né? Extend igual do AutoCAD mesmo. E aí, ó. E aí ela bate lá. Se bateu assim direto, é porque está no mesmo nível. Ótimo. Pronto, temos as duas linhas da laje, né? O que a gente precisa fazer? Essa laje ela não vai até lá no final. Ela para aqui um pouco porque ela tem uma porta. Aqui, vamos fazer... Lembra que a gente pegou? A gente puxou a curva lá de cima. Vamos puxar a curva aqui, ó. Extrair uma isocurva da superfície. A gente seleciona essa superfície aqui e a gente precisa extrair uma curva dela. Tá vendo que essa linha ela some em certo momento? Porque a superfície ela se curva para cima, né? Então essa linha entra dentro da superfície e sai aqui fora. Vamos no olho aqui mesmo. Extrair uma isocurva onde a gente sabe, porque onde a linha mostra é onde a superfície está plana. Onde a linha some porque a superfície já subiu um pouquinho. Então a superfície começa a subir bem onde a linha some. Então vamos dar um snap um pouquinho depois com o Near. A gente extrai uma isocurva. Olha lá, deixa só um pouquinho. E aqui a gente pode fazer um split ou até um trim. Mas vamos fazer um split para não perder as linhas. Seleciona o que vai dar o split. Botão direito. As duas. Aqui elas estão com join, né? Então selecionam as duas juntos. Enter. E aí a gente tem essa linha aqui. Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um sweep 2. Então a gente tem os dois trilhos. Vou dar um explode nela. A gente tem os dois trilhos. Tem que dar um join aqui de novo. Tá aí. Então a gente tem um trilho. Tem um outro. E o sweep vai ser daqui até ali. James, é preciso fazer também um split aqui, né? Ou um trim. Porque seria o trilho, né, dessa curvatura que a gente criou agora até nessa outra. Vocês vão ver que não necessariamente. Dá para fazer um sweep só num pedaço dos trilhos. Só que aqui a gente precisa de um sweep também. A questão é, essa linha é a linha da laje. Para a gente não perder ela, que é muito importante a gente nunca perder, né, as linhas, vamos copiar essa linha. A gente precisa fazer uma cópia dela. Eu vou copiar ela para cima primeiro. Então, com o Alt pressionado, eu vou copiar ela, sei lá, 10 centímetros. Uma medida exata, para lembrar depois. Então, eu fiz uma cópia dela para cima e agora eu vou voltar ela para baixo. Então, menos 0,1. Pronto, eu tenho uma linha em cima, eu tenho duas linhas agora, uma em cima da outra. Eu podia copiar isso facilmente para outro layer, né? Então, se eu tenho uma linha, como vai ser todo rampa, ela está toda na mesma layer. Mas eu só uma opção, como é que faz para não copiar? Vou deletar uma linha que eu criei, eu só tenho uma lá, né? Eu posso vir aqui na layer padrão, por exemplo, e eu posso copiar objetos para a layer. Então não é só mudar, né? Eu vou copiar. Na hora que eu copio, agora eu tenho uma linha aqui na layer padrão e outra linha na layer rampa mesmo. Então tem como fazer essa cópia de objetos na mesma posição, só copiando ele para outra layer.
problema é que a gente às vezes precisa trazer agora aquela linha para layer rampa de novo, mas depois a gente faz isso. E aí a gente pode fazer isso agora. Então selecionar as duas linhas, aqui selecione ela também, ou você pode só arrastar da direita para a esquerda e desselecionar a superfície. Tá? As duas linhas, vem na layer rampa, mudar tudo para layer rampa, né? Então a linha que estava lá na padrão veio para a rampa agora. Vamos dar o split em uma delas. Aí pode ser qualquer uma, que elas são idênticas. Selecionei uma curva, selecionei os dois trilhos para dar o split, Enter. Não, calma que eu não apertei o Enter depois de selecionar a linha, né? Então split, seleciono a linha, Enter, aí seleciona as que vão dar o split, né? Enter. Tá aí, deu o split agora. Tem que sempre certificar que ela tá pegando, né? Que ela tá realmente chegando ali na linha. Ela tem que estar triscando uma na outra. Então vamos agora pro sweep. Agora vocês vão ver que o sweep, a gente tem esses dois trilhos, né? Eu não vou dar o split aqui porque vão ter casos que você vai ter uma linha grande, mas você quer criar uma superfície só numa seção dela. Então sweep 2, seleciona um trilho, seleciona um outro, a primeira linha de seção, e aí quando você seleciona a segunda linha de seção, ele entende que você quer criar a superfície só entre o primeiro e o segundo e a segunda linha de seção. Aqui não vamos reconstruir nem nada, vamos dar o OK. Mas para deixá-la mais bonitinha, né, as isocurvas, a gente pode dar um rebuild, reconstruir a superfície. No seu eixo U e V, isso aqui é o que está agora, 45 divisões por 3. Então a gente já vê que é 1, 2, 3 que está, só que está muito mal distribuído, né? Então vamos colocar aqui, sei lá, pode até manter 45 por 15, que é o que a gente quer. A gente dá um preview e aí fica bem mais organizadinho. A superfície fica melhor criada, né? Depois a gente pode esconder essas isocurvas. Tá aí, temos agora as duas superfícies chegando. Depois a gente faz as laterais dela, mas já vamos aproveitar para cortar esse prato aqui, ó. E essas linhas a gente já tem, que é essa. Só que aí, querendo ou não, uma hora ou outra a gente vai precisar fazer alguma coisa que a gente precisou fazer antes, você vai acabar precisando fazer depois, às vezes. Que é o quê? A gente vai precisar realmente dar um split aqui, nessas linhas. Então vamos dar um split nelas, botão direito ao Enter, seleciona a curva, ela que vai cortar essas linhas. Por que eu dei o split nelas agora? Vou selecionar aqui essas duas linhas que eram os trilhos. Essa daqui que a gente criou. Vou dar um Join, que é ela que vai ser as linhas cortantes aqui dessa superfície. Vamos na vista de topo. Olha lá. E a gente pode agora usar o Split. Split é objetos que a gente quer que dá o split, Enter, e as linhas que vão servir de objetos cortantes. Apertei Enter. Tá aí. É isso que a gente precisava cortar dessa superfície. Vamos dar um comando show. Vamos voltar tudo. Que agora a gente precisa fazer isso na laje aqui de cima. A mesma coisa. A gente tem essas linhas. Tem as linhas que continuam, né? As linhas do trilho. E vão ser essas linhas do trilho mais a linha que a gente criou. Tá onde essa linha? Essa linha minha aqui sumiu. Eu só tenho a linha inteira radial que a gente criou. Entre um vídeo ou outro, a última linha aqui de seção, eu perdi ela. Quando a gente perde, o que a gente pode fazer? Ou a gente pode extrair a lateral, ou pode, como eu tenho a linha inteira radial agora, eu posso dar o split nela novamente com as duas linhas. E aí fica. Agora aqui a gente começa a ter um leque, né, de opções. Eu vou extrair a linha. A gente pode tanto extrair como eu vou duplicar. Aqui eu vou duplicar a aresta. Tá aí, ó. Aí facilmente a gente tem essa linha novamente.
Eu vou dar agora um join com as duas linhas aqui que eram os trilhos ali da rampa. Vou dar um join nela. E eu vou dar um isolate com essa laje aqui. Vista de topo. Eu tinha ligado essa planta, a planta do segundo piso. A gente pode esconder ela. E tá aí, ó. A gente precisa dar um trim, né, ou um split nessa laje. Vamos de split. Selecionei os objetos para dar o split. Botão direito. A curva que vai cortar. Botão direito. Tá aí. Corta tranquilamente. Comando show para voltar tudo. Pronto, tá aí. Já cortamos as duas lajes. Já tá bem mais visível agora, né? Tá mais interessante. Lembra lá que eu mostrei as paredes laterais? Já vamos criar elas agora. Essa laje a gente precisa dar espessura para ela daqui a pouco. Que a gente já tem, já tem a linha dela. Para dar espessura nela. Vamos dar espessura nela agora já, para ela já ficar bem visível. A espessura dela vai ser tranquila. A linha que a gente criou ela, que fez o sweep, e depois a gente deu um join, né, para cortar, a gente pode utilizar ela com join mesmo. E vamos dar um copy. E a gente sabe que essa quina, ela está na vertical exato, né? Exatamente na perpendicular. Podemos só copiar ela aqui para baixo. Ó, já temos a linha da superfície de baixo. O problema é que aqui essa laje ela é mais espessa do que a laje que a gente criou. Então, para dar um arremate final aqui, a gente pode simplesmente, move, esse ponto de controle. Vou desligar o Near. A gente pode mover ele na perpendicular. Vou ligar o perpendicular para ter certeza que eu estou subindo ela, né, no eixo Z exato, na vertical. E aqui a mesma coisa. Aqui. Vocês vão ver aqui que na maioria dos casos, quando a gente começa já a pegar mais familiaridade com o programa, o botão direito, né, ele reinicia o comando anterior da memória. Sempre o último comando dado, botão direito do mouse. Então, sempre que eu preciso usar um comando várias vezes, aqui a gente já pode dar na mão, na verdade. Ou aqui pode dar um set PT. Porque eu preciso alinhar com esse ponto aqui, ó. Pronto. Aqui eu subo um pouquinho para ficar mais suave. Essa aqui também. E a gente pode agora criar um sweep 2. Aqui a gente tem uma linha. A gente pode copiar essa linha aqui para baixo também. Se as duas lajes fossem da mesma espessura, eu só copiava essa superfície lá para baixo, né? Mas como eu preciso dar esse arremate aqui na laje mais fina, eu preciso recriar. Vou explodir ela, eu preciso recriar o sweep. Sweep 2. Porque simplesmente... eu explodi, aí eu preciso dar um join aqui de novo. Sweep 2. Curva com a curva. Porque aqui no final ela vai dar uma subidinha, né? Dá um OK e a gente pode dar um rebuild nela também com os mesmos, aí fica na memória, 45 por 15, dá um OK e a gente esconde as isocurvas dela. E agora ela está chegando ali. Agora vamos aqui, vamos fazer só um loft. Um loft nas duas laterais. Porque, eita, tem que explodir as linhas lá de cima. E aqui eu já sei que vai precisar dar um join novamente. Vamos dar um loft para fazer as laterais dela. Não, esse vai ser o melhor comando. Um loft aqui também. Opa. O bom do loft é que a gente pode escolher ou a linha criada. Vamos supor que eu, sei lá, vou só deletar essa linha aqui, ó. Depois eu vou dar um Ctrl Z. E vou lá no comando loft. O loft ele reconhece a aresta de uma superfície. Então se você tem a superfície ali, você consegue... Eu posso fazer aresta de superfície com curva. Um loft, tá vendo?
Mas eu vou dar um Ctrl Z porque essa linha aqui é importante ter ela. Então, de linha a linha, a superfície ficou mais limpa também, tá vendo? Ela deu menos subdivisão de isocurva. Tá aí, já temos a laje de baixo criada.